Então, bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo aí aos estudos da Alvorada FM. Obrigado por reservar esse tempinho para falar com a gente. E aí, bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite a todos. Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre um instituto que tem a palavra oportunidade, né, como principal premissa, que é o Mano Down. Um instituto que tem a palavra oportunidade como principal premissa. Mano Down promove essa grande parceria com a Alvorada aí no mês de junho para o nosso calendário de 2022. Desde 2011, não é isso? Isso aí. Com autonomia e inclusão como assim algumas das premissas também para pessoas com síndrome de Down, outras síndromes, e que estão aí trabalhando nesse projeto, já atendendo, como você estava comentando mais cedo, centenas de famílias em BH, impactando pessoas diariamente, tanto direto quanto indiretamente, com Hum. certeza. E para contar um pouco para a gente sobre essa história, converso aqui agora com Gabriel Leandro, psicólogo coordenador do projeto de inclusão. Inicialmente, eu gostaria que você contasse um pouco qual é a história do Mano Down, Uhum. como que começou, como que surgiu esse projeto tão bonito em BH. Então, o Mano Dao, a gente costuma falar que ele surgiu há 11 anos atrás, mas ele surgiu há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, quando o Dudu nasceu. O Uhum. Dudu é o irmão mais novo do Leonardo, e o Leonardo, ele sempre pedia para a mãe dele, quero um irmão mais novo, um irmão mais novo. Talvez até para dar aquela descontada de irmão mais novo. Aí veio o Dudu, quando o Léo já tinha 12 anos, e é claro que ele não deu aquela descontada, Dudu veio com síndrome de Down. Eles costumam falar que é uma quebra de expectativas. É como se estiver planejando ir para o Dubai e chegar na Holanda. Uhum. Então, são concepções diferentes. Certo. O Léo, naquela oportunidade, ele teve a chance de falar com o Dudu, cara, eu tô contigo independente de. O que falta na vida da maioria das pessoas com deficiência é esse independente de. Certo. Independente de cor, independente de renda, independente de tudo. Cara, eu tô contigo. E o que falta na vida das pessoas, além desse um independente de, é ter pessoas dispostas a ajudar e a desenvolver as potencialidades nas pessoas com deficiência. Uhum. É a ir além da deficiência. E o Mano Dao, ele surge há 11 anos, nessa paixão pelo Leonardo, pelo Dudu do Cavaco. A gente começou atendendo poucas famílias, o Dudu, e levando para cinema, levando para o Mineirão, levando para atividades fora, sempre no final de semana. Uhum. E assim, a partir de então, foi encontrando mais pessoas, uma família conhece a outra, e hoje a gente atende mais de 500 famílias, nos mais de 26 pontos de intervenções hoje. Desde a intervenção precoce, que as famílias acabaram de receber o diagnóstico das pessoas que vão nascer com deficiência, Uhum. até o envelhecimento, na Mali, no Rogério, de 62, 63 anos. E essa geração Bacana. está vindo, está vindo, o envelhecimento está presente. Uhum. E esse é um dos pontos que o Manudal vai começar a tratar, além das oficinas, além da inclusão no mercado de trabalho, sabe? Legal. E você falou mais de 500 famílias atendidas, assim, com esse diagnóstico. Além das pessoas com síndrome de Down, vocês atendem pessoas com outras síndromes também, não é? Sim, sim, a gente tem a síndrome de Down, como Uhum. o Mano Down, ele surge da Sim, síndrome de Down por causa do o Dudu, nome, né, por mesmo. causa do nome também, mas hoje atende também pessoas com deficiência intelectual, Uhum. que não necessariamente possuem alguma síndrome, mas possuem a deficiência intelectual, que é uma dificuldade na capacidade de aprendizagem e alguns desenvolvimentos globais dela, sabe? Então a gente oferece para ela, além das oficinas, a gente oferece também um acompanhamento pedagógico, que ele é individualizado ou ele é Perfeito. coletivo em pequenos grupos, além da intervenção precoce, como físio, fono e terapia ocupacional, hidroterapia e 26 oficinas de artes e esportes, além da inclusão no mercado de trabalho para essas pessoas com Uhum. deficiência intelectual. A pessoa com síndrome de Down, ela tem a deficiência intelectual. Sim, Então esse é o nosso know-how, sabe? A entendi. gente tem recebido muitas famílias que querem, que não possuem síndrome de Down, mas que querem algumas atividades e a gente abriu para elas, para a gente poder levar também desenvolvimento e mais perspectivas. Claro. Porque é isso que também que as pessoas com deficiência e as famílias precisam, perspectivas e oportunidades. E o público-alvo, então, acaba sendo não somente essas pessoas e também as famílias, né? Então, as famílias estão sempre acompanhando e tal. Sim. Como que é esse acompanhamento junto das famílias? Primeiro, se não houver família no processo, a gente nem entra. Uhum. Porque a família é o principal pilar também do desenvolvimento. É claro que algumas pessoas não têm famílias, assim, pai, mãe. A gente precisa lidar isso dentro da conjuntura que essas pessoas trazem, mas a família é o pilar fundamental. Imagina que a gente atenda
faça TO, faça judô, só que em casa tudo que a gente faz não é praticado, não é desenvolvido. Então é um processo de enxugar gelo. Uhum. A gente chama a família porque a gente precisa que a fisioterapia que ela fez no Mano Dao seja replicada também em casa. 90% das atividades são feitas em casa. O Mano Dao faz parte dos 10%, mas não é completo. Tem a padaria, tem as atividades extras. A família é chamada também para rodas de conversa, que, como eu falei, a gente acolhe famílias bem jovens que não sabem o que é a síndrome de Down. Durante o diagnóstico e durante a passagem de informação para essa família lá no hospital, às vezes a família só recebe que o filho dela vai ter trissomia do cromossomo 21, que é o nome científico da síndrome de Down. Só que a família não sabe nem que é trissomia, nem um cromossomo ela sabe. Então, o principal ponto desse primeiro momento é passar informações. Porque assim que ela olha no Google e locais que não são tão legais assim de informação e são locais não científicos, ela vai buscar que o filho dela vê só até os 3 anos. Uhum. Porque esse foi o diagnóstico que o Dudu recebeu lá 32 anos atrás. Foi falado para Marina, mãe do Dudu e do Léo, que o Dudu só ia viver até os 4 anos, que não ia ler, que não ia escrever. E hoje ele está 32 anos casado, fazendo atividades e trabalha e gera renda. O Dudu é a geração de 32 anos, uma geração que não foi criada para viver, não foi criada para se desenvolver, foi criada para estar aí e do jeito que está. E o Dudu, assim como várias outras pessoas que o Mano Dao atende, eles souberam transbordar essa barreira que foi dada no primeiro diagnóstico. Perfeito. As pessoas não são reduzidas ao diagnóstico. As pessoas não são reduzidas a síndromes, a condições, a deficiências. Elas são muito mais do que isso. Ele chama a família para apresentar um pouco dessa ideia. Uhum. Peraí, seu filho não vai viver até os 4 anos. Vai viver mais. Dessa Ele vai viver perspectiva para mais todo do mundo. que... E a geração que está chegando hoje vai viver mais que os pais. Uhum. Então, tem que falar aqui, vai falar sobre envelhecimento também. A gente tem que falar sobre perspectivas e quais são os benefícios das oficinas, artes e esportes. Por exemplo, se a gente for dar zumba por dar zumba, a gente fecha tudo. Não precisa dar zumba. A gente tem que levantar dentro do desenvolvimento potencializado do ponto A para o ponto B. O que a zumba vai ajudar no desenvolvimento do seu filho? O que o acompanhamento pedagógico vai ajudar? Será que ele vai sair alfabetizado direto para a faculdade? A gente precisa fazer planos. E esses planos são feitos de forma singular. Eu sou diferente de você, João. E a gente precisa de coisas diferentes. E não é igualdade, é equidade. Se eu estou morrendo de fome, você acabou de jantar, eu que como 2 pedaços de pizza. Então assim a gente leva esse mesmo conceito para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Se hoje o jovem ele precisa de fono, de físio e de TO, mas só que a maior urgência dele é fono, então a gente vai começar com fono, para depois introduzir terapia ocupacional e fisioterapia. As famílias chegam com bastante urgência. Imagina. Porque elas pesquisam e o médico fala que seu filho vai precisar de fono, de fisioterapia ocupacional, de terapia, de ecoterapia, de não sei o quê. E o que a gente faz nesse primeiro momento é mostrar para elas que a gente vai nessa urgência, mas a gente vai do jeito certo. Se a gente for atirar por todos os lados, a gente não acerta nada. O desenvolvimento potencializado parte do princípio de que você está recebendo aquilo que você mais precisa. O Mano Dao atende maior de 520 famílias, a gente tem 180 na fila de espera. A gente precisa atender as pessoas. Uhum. Mas é engraçado que o Mano Dao ele existe para não existir. Que dera eu que o Mano Dao, o poder público, ele pudesse cobrir os espaços e as lacunas. Cada atendimento particular é mais de R$ 120. E o médico e o fisioterapeuta pede 3 vezes por semana. Então, se você recebe um salário mínimo, como que você consegue pagar isso? O Mano Dao ele age justamente aí nesse ponto. A gente não vai conseguir resolver o mundo e atender milhões de pessoas hoje. Mas a gente consegue atender aqueles que são atendidos no Mano Dao de uma forma, além da excelência de terapeutas que sabem o que fazer, a gente consegue atender dentro das particularidades e individualidades. Elevar perspectivas. Eu falo isso não porque eu sou psicólogo, eu falo isso porque eu sou filho de uma mulher com deficiência. E a gente consegue ver em casa o desenvolvimento que uma fisioterapia gera. E as famílias chegam nessa ânsia, que elas querem ver do ponto A para o ponto B. Sim. E esse acompanhamento, ele é longitudinal, assim, ele é feito por vários períodos de tempo. Porque precisa dar retorno. Eu preciso explicar para uma mãe de um jovem com síndrome de Down de 30 anos qual que é o benefício da capoeira dele, que ele faz.
Qual que é para uma mãe que acabou de ter o diagnóstico que o filho dela vai ter síndrome de Down, quais são as perspectivas e quais são os pontos, os lugares certos para ela pesquisar? Tem o Dr. Zan, que é o nosso conselheiro técnico. Tem a Fátima Mineto, lá de Curitiba, que também é conselheiro técnico. E tem muitos materiais que a gente pode ver e pesquisar que dá mais perspectivas. Se seu filho nasce e falam que ele vai ver até os 4 anos, e ele chega aos 30, você está esperando esses 4 anos até hoje. Uhum. Então, é chamar essas famílias em roda de conversa, em grupos, individual, e tentar entender e trabalhar as perspectivas dela. É um trabalho muito plural, né? Sim, é em Uhum. conjunto. E nas Perfeito. empresas, na inclusão no mercado de trabalho, é também trazer a empresa e as pessoas que não tiveram contato com pessoas com síndrome de Down. Que a partir de 2016 que houve a lei de inclusão nas escolas também, na escola regular. Então, eu, você, todo mundo que está nos ouvindo, a maioria não estudou com pessoas com síndrome de Down. Uhum. E quando chega pessoas com síndrome de Down na empresa, chega a síndrome de Down chega primeiro que a pessoa. Mas como assim? Chega cheio de estereótipo, cheio de coisa, são todos amorosos, carinhosos. Não são. Uhum. Eu não sou amoroso com todo mundo. Então eu não devo ser tratado assim. As pessoas com síndrome de Down, quando chegam na empresa, e o meu trabalho do Mano Down na empresa é quebrar estereótipos. E é colocar a potencialidade nelas. Tirar todo esse paradigma, né? Sim, pô. Imagina Bacana. antes de você chegar aqui, eu falo que vai chegar o João, que não lê, que não escreve, que não sei o quê, parará, que vai depender de alguém do lado 100% do tempo. Eu, se for te receber, eu vou receber com 1000 pés atrás. Uhum. Mas se eu falo que você sabe se inscrever do seu jeito, você é alfabetizado na sua maneira e que você sabe exercer as suas atividades assim como qualquer outra pessoa e que a sua tarefa lá dentro vai ser acompanhada, então eu tiro um pouco dessa nuvem. Sim. E essa nuvem também está nos olhos da família. Às vezes a família chega cansada, porque já passou por 1000 lugares, não fez atividades, ou as atividades não responderam dentro das Não foi o suas. acompanhamento Não foi um acompanhamento longínquo, necessário. e as atividades não Uhum. cumpriram a tarefa que ela teve como expectativa. Então, quando Entendi. essa família chega no Manudal, precisa pisar no chão. A gente não quer que a pessoa seja alfabetizada em 3 dias. Uhum. Assim, meu Deus do céu, se a gente conseguisse, parabéns para todo mundo. Mas a gente tem que avaliar um plano para como é que essa alfabetização vai se dar no tempo. Uhum. Se quer que entre na faculdade agora, o trabalho teria que ser 20 anos atrás. Mas nem Certo. todo mundo entra na faculdade, assim como as pessoas sem deficiência. Uhum. Então a gente precisa trazer isso. Porque a vida não é só matemática. Gardner fala que a gente tem mais de 12 tipos de inteligência. Então, às vezes a família chega muito frustradas porque o filho dela não consegue fazer a fórmula de Bhaskara. Vale para as pessoas sem deficiência também. Se a gente for focar só na matemática, existe outros 1000 pontos que a gente vai esquecer. Sim. Quando a gente traz a família e fala, olha, existe música, o Dudu sabe trocar 10 instrumentos. Existe música, existe as artes, existem 1000 coisas que você pode fazer que vai além daquilo que você aprende na escola. Aí sim a família pesa um pouco. Já vai pro chão. Já vai pro chão, já vai saber pensar um pouco mais sobre as perspectivas. Bacana. Porque se você tá seu filho que quer entrar na faculdade, e ele me fala que ele quer jogar bola, é nada sobre nós sem nós. Esse é o lema da ONU. Uhum. É perguntar primeiro para as pessoas com deficiência, antes de inferir por elas. E é isso que a gente faz. Infelizmente, a gente vive num contexto em que as pessoas com deficiência são sempre infantilizadas. Quando o Dudu sai com as sobrinhas dele, às vezes as pessoas falam para a sobrinha e para o Dudu, dá a mesma coisa. Não, o Dudu tem 32 anos. Uhum. Então, é não infantilização da pessoa com deficiência. Infelizmente, esse movimento ele é eterno. Porque prega que as pessoas com deficiência não são capazes. Ainda mais isso, aflora muito mais que a pessoa com deficiência intelectual. Porque ainda tem a dificuldade de aprendizagem. E a dificuldade de orientação espacial ainda. Então, quando a gente traz nas potencialidades dessas pessoas, o mundo abre. Mas a gente tem que ser real. A gente não vai conseguir desenvolver tudo, mas a gente vai conseguir ajudar, pelo menos naquilo que a gente consegue. Não é um trabalho do dia pra noite, com Não é certeza. um trabalho do dia para noite. E assim, com essa quantidade de trabalhos, as avaliações, todos os trabalhos de físicos, fisiológicos, todas as formas que vocês trabalham lá, com certeza isso acaba custando muito caro também. Sim, sim. E assim, gostaria que você falasse um pouco pra gente como que é custeado o trabalho do Mano Down, se
Tem alguma empresa que ajuda? Se tem alguma instituição governamental? Como que acontece essa arrecadação hoje em dia? Nós somos uma OSC, né? E tudo isso que eu te disse é bastante dispendioso, no Uhum, sentido de recursos. A gente precisa de dinheiro, mas muito mais que dinheiro, a gente precisa da voz das pessoas que estão nos escutando, sabe, João? uhum, A gente precisa de engajamento no post, a gente precisa de visibilidade para as pessoas com deficiência. Porque se as pessoas na empresa não conhecem a pessoa com Down porque nunca viu, a internet é uma das formas de uhum, poder mostrar. Mas o Mandal ele sobrevive de várias formas. Além de leis de incentivo, de doação de pessoas físicas. Então você que está nos ouvindo, por exemplo, ou nos vendo, você pode doar, fazer Pix, entrar no apadrinhamento de pessoas. Você pode apadrinhar um educando do Mano Down. uhum. Então se a gente tem 180 pessoas na fila de espera, você pode apadrinhar um. Que aí diminui a lista de espera, Sim. 179. E o movimento aqui que a gente está fazendo é diminuir a lista de espera. Porque isso parte o coração quando eu vejo uma família que tem um bebê de 2 anos, uma criança de 4 anos que não fez terapia. Porque ela pode perder a janela de desenvolvimento, Uhum. que é crucial. E o Mandal também ele sobrevive com doações pontuais, famílias, pessoas jurídicas, a lei de incentivos. A gente está entrando no, quem não conhece, tem o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Você pode declarar no seu imposto de renda para o Manudal. Então está chegando o prazo de declaração de imposto de renda, vocês podem doar. Uhum. A gente também tem o café inclusivo, que é o primeiro café inclusivo de pessoas com deficiência no Brasil. Um doce. Bacana. Dentro do nosso ecossistema. Que as pessoas trabalham, vocês podem ir lá, vocês vão ser servidos por pessoas com síndrome de Down, com deficiência. Também é uma forma de gerar renda, além do pro Manudal, para as pessoas que estão lá trabalhando. E também tem outras formas pontuais de doação no Manudal. É só entrar no site www.manudal.com.br ou no @Instituto Manudal no nosso Instagram. Lá tem todos os formatos onde as Tem, pessoas tem. podem Mas tem lá doar. fonte de informações, desde para as famílias até para as empresas, inclusão no mercado de trabalho e até passando para as intervenções precoces. Uhum. Ah, bacana. E como que a pandemia, você diria assim, afetou esse trabalho? Tanto o trabalho de ir até essas pessoas ou de recebê-las Uhum. no instituto para fazer o atendimento, e como que isso já está sendo retomado? Porque a gente já começa a ver esse movimento de retomada das atividades. Como que tem sido para vocês? Sim, a pandemia prejudicou todo mundo. Sim. Ninguém saiu ileso da pandemia. A gente ainda está no final dela e a gente sempre tem que ficar tomando cuidado. As pessoas com síndrome de Down têm mais chance de ter mais complicações em relação à Covid. A Covid e a pandemia, o isolamento social, só aflorou aquilo que já acontecia. A gente foi para online, fazer oficina online, fazer terapia online, mas o online não conecta com a pessoa com deficiência intelectual necessariamente. A maioria, principalmente aquelas pessoas que são mais comprometidas intelectualmente, não conseguiram fazer essa ponte do presencial para online. O que é isso que está na tela? O que é esse colega que está falando aí, que está me interrompendo? As famílias não tiveram, a maioria, acesso a essas tecnologias da informação. Uhum. Como que uma mãe de 80 anos vai fazer um login no Zoom, por exemplo, que é cheio de passos? Então, o trabalho do Manudal foi fazer uma ponte com essa família e uma ponte também com as pessoas com deficiência. E poder mostrá-las e trazer elas para o online. Bacana. Mas o online não conecta. Sim. Então, o objetivo das oficinas não era desenvolver, era tirar da solidão. Uhum. Pô, vai passar, cara. Sabe o que é Covid? Se cuida, vamos lavar a mão, vamos fazer alguma atividade, vamos lá fazer um exercício aí fora aí, vamos passar uma zumba, você fazer junto com seu irmão, fazer junto com seus pais, para tirar do sedentarismo. A gente perdeu muito, infelizmente. E agora, no momento que a gente está retornando pós-pandemia, vamos dizer assim, mas não é pós-pandemia, a gente está fazendo atividades que são voltadas para as pessoas que ficaram em casa também. Bacana. Então não é do nada, você sai do zero e ir para 12 horas de treinamento funcional. Sai do zero e vai para 15 horas de capoeira. Não, a gente vai fazendo um plano, a gente vai voltando um pouquinho com a oficina, a gente vai juntando a família para trazer, para tentar entender quais foram essas perdas, quais foram as necessidades de intervenção, para a gente poder ir fazendo as atividades. A gente tem as oficinas. As oficinas é uma das formas de gerar autonomia, sabe? Legal. Você já passou as formas de doação, Sim. todas as redes do Manudão,
Mas se quiser deixar algum outro recado, algum último recado para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo também. É isso aí, pessoal. Primeiro, João, obrigado pela oportunidade. O Manudal, ele inaugurou no último dia 27, há mais de um mês, o ecossistema, que é um dos primeiros, o primeiro do Brasil a ter um ecossistema de inclusão. Além da sede, a gente tem a sala pedagógica, a gente tem aí na esquina o café, a gente tem um shopping. E eu convido as pessoas a conhecerem esse ecossistema. A passar lá, a entrar no Instagram, conhecer esse ecossistema e conhecer essas possibilidades de intervenções para as pessoas com deficiência. Eu falei que ninguém chama as pessoas com deficiência. Eu acolhi nessas últimas semanas um jovem que falou que na casa dele, no quarto dele, tinha 455 tijolos. Pra você contar tijolo atrás de um reboco, cara, você tem que estar muito tempo sozinho. Sim. E o que o Manudal prega e preza é tirar essas pessoas de contar tijolo. Pode contar tijolo, vem contar amigos, vem contar possibilidades. Sim. Eu tentei contar tijolo. Eu sei que minha mãe em casa, ela conta tijolo na maneira dela. E o movimento que a gente tem que fazer, pessoas sem deficiência, é fazer que essas pessoas sejam mais ativas, a fazer mais atividades, a contar amigos, a contar possibilidades, a ter pessoas, a ter histórias diferentes, a ter mais autonomia. Porque, João, o envelhecimento ele vai chegar. E o que a gente colhe hoje no envelhecimento das pessoas que viveram há 60 anos atrás é que talvez as pessoas ficaram aquém das possibilidades que elas deveriam ter. E é por isso que a pandemia nos frustrou num nível. Porque, pô, a gente tá fazendo um movimento do caramba. E vem a pandemia colocar todo mundo dentro de casa. E as principais pessoas que precisam de ver coisas. Isolamento é eterno. Mas as atividades também têm que ser eternas. Então bora fazer atividades. E obrigado pelo espaço. E vocês estão nos ouvindo. Entra lá no @Instituto Manudal e conheça um pouco da nossa história. E conheça um pouco das nossas atividades. E contribua. Mais do que dinheiro, a gente precisa da sua voz. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Prazerão, obrigado pelo espaço. Parabéns pelo trabalho aí demais. É isso aí. Obrigado.